Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje vamos continuar falando sobre o papel dos pronomes. Na aula anterior, nós falamos que o pronome é a classe de palavras que acompanha ou substitui o substantivo, que o pronome ele tem a função de deixar o texto mais coeso, sem repetições, deixar o texto com mais clareza. Nós vimos também a importância de entender os pronomes para você interpretar melhor um texto. Hoje nós vamos continuar falando dos pronomes, como eu disse para vocês, e nós vamos abordar outras classificações. Na aula anterior, frisamos o pronome demonstrativo, utilizado para fazer referência no tempo, no espaço e no próprio texto. Hoje, nós vamos falar dos pronomes pessoais, dos pronomes possessivos e dos pronomes interrogativos. Vamos lá, vamos iniciar. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso. Gente, pessoas do discurso são as pessoas que fazem parte do ato comunicativo. Nós temos a primeira pessoa, eu, do singular. Temos a segunda pessoa, tu, que é com quem se fala. E temos a terceira pessoa do singular, ele, que é de quem se fala. Temos apenas três pessoas do discurso, mas nós temos também as formas no plural. Temos a primeira pessoa do plural, que é o nós, segunda pessoa do plural, que é o vós, não mais utilizado, né, atualmente, mas em outros séculos já foi muito utilizado, mas ele ali permanece na gramática normativa. Encontramos muito a forma vós, né, no livro, né, a Bíblia. Encontramos por ser um livro bem formal, representando também aí uma entidade divina. Então, é utilizado muito como forma de respeito, né, mais formal. Mas não é o pronome de tratamento, é pronome pessoal. E nós temos o pronome da terceira pessoa do plural, eles, que são as pessoas de quem falamos. Então, temos eu, tu e ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Esses são os pronomes retos, né? Pronomes pessoais retos. Mas nós estamos tratando dos pronomes pessoais no geral. Eles se subdividem, como vocês estão vendo aí no segundo parágrafo, em retos e oblíquos. Quais são os oblíquos? Os oblíquos, eles se referem aos retos. Por exemplo, o reto eu. Quais são os oblíquos que se referem ao eu? Me, mim, comigo. Ao tu, te, ti, contigo. A ele, se, si, consigo. O, a, lhe, lhes. Ao nós, nos, conosco. Ao vós, vos, convosco. Ao eles, lhes, né, no plural. Então, nós temos aí os oblíquos. Professora, e como a gente utiliza isso no texto? Como a gente utiliza isso na fala? Olhem só, os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós utilizamos como sujeito. Olhem a frase destacada na tela de vocês. Ela canta muito bem. Quem canta muito bem? Ela. Ela é o sujeito. Então, nós usamos o pronome pessoal reto. Olhem a segunda frase abaixo, na penúltima linha. Eu a vi. Gente, essa palavra a é um pronome oblíquo. Quem a viu? Eu. Eu é o sujeito. Esse a é complemento do verbo ver. Eu vi quem? A, que está substituindo o nome de alguém. Ah, viu a Joana? Eu a vi. Esse a está substituindo Joana. Então, se ele se trata do complemento do verbo ver, então nós usamos o pronome oblíquo. Na linguagem informal, muitas pessoas dizem, eu vi ela, eu amo ela, né? Mas isso é informal. A gramática normativa estabelece que você não pode utilizar
Nesses casos, nesses exemplos que eu dei, eu vi ela, eu amo ela, usando esse ele, esse ela como complemento do verbo, não pode. No formal, na linguagem formal, você deve dizer eu a vi, eu a amo, eu o amo, né, se tratar do gênero masculino. Vamos lá, vamos continuar. Tá aí o quadro para vocês, gente. Tá mostrando os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. Tem o quadro aí, mostra para vocês sem preposição, com preposição. Por quê? O átono, o me, te e os que estão abaixo dele, eles não usam, não são acompanhados de preposição. Já o da última parte, os oblíquos tônicos, eles vêm acompanhados de preposição de mim, de ti, né? Então você vai encontrar aí preposição junto com esses pronomes oblíquos. Tá bom? Já mostrei para vocês, primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Entendido um pouquinho aí sobre os pronomes pessoais, retos e oblíquos, vamos falar dos possessivos? Possessivo, pronome possessivo, ele indica, o nome é autoexplicativo, gente, ele indica posse. Vamos aí ler esse primeiro parágrafo. Os pronomes possessivos, como você já deve imaginar, são aqueles que você usa para falar de algo que indica posse em relação a alguém da conversa. Um exemplo claro está na afirmação de João: Fernanda é minha mãe. Então, transmite a ideia de posse, é mãe dele. Você sempre utiliza esse pronome, gente, para dar a ideia de posse, ou o seu ou do outro. É mãe dele, é sua mãe. Ok, gente? É minha mãe. Tem um quadro aí mostrando os pronomes possessivos e as pessoas aos quais eles se referem. Por exemplo, meu, minha, é da primeira pessoa do discurso, que sou eu. Então, você usa o meu e minha para dar a ideia posse, que é posse do enunciador, daquele que fala. Teu, tua, é da segunda pessoa do singular, tu. E assim por diante. O seu, sua, da terceira pessoa, ele. Nosso, nossa, né, da primeira pessoa do plural, nós. Vosso, vossa, da segunda pessoa do plural, vós, e é seus, suas, da terceira do plural, eles, elas. São os pronomes possessivos. E vamos finalizar aqui com os pronomes interrogativos, né? Finalizar a classificação de pronomes de hoje. Os pronomes interrogativos, gente, interrogação. Interrogativo é porque você usa esses pronomes para iniciar uma frase interrogativa. Olha só, quando você pergunta que horas são, qual é o dia certo para entregar um trabalho, quem vai à sua festa de aniversário ou quando essa pessoa sairá de casa, você está fazendo uso dos pronomes interrogativos, porque eles servem para formular perguntas diretas ou indiretas. As palavras que fazem parte desse grupo são que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos. São os pronomes interrogativos. Entenderam que você sempre está usando aí esses pronomes para iniciar, para formar uma frase interrogativa. Está mostrando o quadro para vocês das variáveis e das invariáveis. Na aula anterior, eu expliquei para vocês que variável é quando você consegue, quando a palavra ela sofre flexão. Você coloca no plural, né, você coloca no feminino, exemplo, você flexiona em gênero ou número. No caso aí, temos as variáveis, qual, né, plural, quais, singular, quanto, plural, quantos, feminino, quanta, plural, quantas. Então, se você consegue fazer essa flexão,
é uma classe variável. Nós temos aí os invariáveis quem e que, porque você não consegue modificar essas palavras. O quem e o que, eles não vão para o plural, eles não mudam de gênero. É por isso que são chamadas palavras invariáveis, pronomes invariáveis. E para a gente complementar nossa aula de hoje, vamos fazer uma questão sobre pronome? Vamos lá, vamos ler um pequeno texto e aí nós vamos responder sobre retomada, a quais determinado pronome se referem. Preste bem atenção. Vamos lá ler o texto. Hoje não há mais dúvida a respeito do aquecimento global e de outros problemas gerados pelo consumo de energia e pela industrialização. Não se pode deter o desenvolvimento e não se pode mantê-lo sem aumento do consumo global de energia. A principal fonte de energia hoje são os combustíveis fósseis e o maior vilão dessa história é a emissão de CO2 na atmosfera, embora não seja o único. Parece irreversível a tendência à sua redução pela adoção de novas e mais eficientes tecnologias e fontes de energia. Acabar drasticamente e de imediato com as emissões de CO2 e com a utilização de combustíveis fósseis não é possível. Por outro lado, adotar novas tecnologias que aumentem ou estimulem ainda mais o seu consumo, nem pensar. O século XX viu a consolidação da era do petróleo, motor do desenvolvimento mundial desde o final do século XIX até hoje, no começo do século XXI. Esse ciclo de predominância do petróleo deve ser aos poucos substituído por um predomínio do gás natural. Vamos lá, gente, vamos observar as retomadas. Letra A, em mantê-lo. O pronome lo retoma o antecedente consumo, está destacado para vocês na terceira linha. Não se pode deter o desenvolvimento e não se pode manter. Mantê-lo. Manter o quê? Então, manter o desenvolvimento. Letra A está incorreta, porque o lo não retoma consumo, retoma desenvolvimento. Letra B. A expressão dessa história, né, está lá na quarta linha, no fim da quarta linha. A expressão dessa história retoma o antecedente consumo global de energia. Vamos ler, gente. A principal fonte de energia hoje são os combustíveis fósseis e o maior vilão dessa história é a emissão de CO2 na atmosfera. Quem é o maior vilão dessa história? Dessa história não é o consumo global de energia, e sim o que se refere no início da frase, dessa frase. Então, por isso que a letra B está incorreta. Letra C. Em seu consumo, seu refere-se a combustíveis fósseis. Vamos verificar, gente, está no fim do terceiro parágrafo. Quando diz, por outro lado, adotar novas tecnologias que aumentem ou estimulem ainda mais o seu consumo, nem pensar. Você precisa voltar no início do parágrafo para verificar o que retoma seu. Então, vamos iniciar aí do terceiro parágrafo. Acabar drasticamente de imediato com as emissões de CO2 e com a utilização de combustíveis fósseis não é possível. Por outro lado, adotar novas tecnologias que aumentem ou estimulem ainda mais o seu consumo, nem pensar. Encontramos nossa alternativa correta. Porque estimulem ainda mais o seu consumo, você entende que se refere aos combustíveis fósseis. Estimular o consumo de combustíveis fósseis. Esse é o nosso gabarito. Espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje e para rever esta aula novamente, acessem a plataforma Eduque Acre. Obrigada!